Sejam todos bem-vindos. Esse é o vídeo de número 30 do curso de VHDL. Hoje vamos fazer uma aula um pouco mais teórica para aprofundar nos tipos de dados da linguagem. Tá? A gente já viu vários exemplos mostrando vários tipos de dados, mas a ideia da aula de hoje é aprofundar um pouco mais nessa teoria da linguagem VHDL. Então vamos começar. Bem, uma das primeiras aulas eu falei sobre os objetos em VHDL, né, que servem para transferir valores nas diversas partes do programa. Tá? São de 4 tipos: constante, signal, variável e file, arquivo. Na ocasião, eu comentei, né, e mostrei exemplos apenas de constante e signal. Tá? E trabalhamos com diversos outros exemplos em vários códigos posteriores também. A ideia de hoje é fazer uma revisão sobre esses dois tipos de objeto e falar um pouco mais sobre variável e arquivo. Tá? Então, só falando um pouco da definição de objeto, né? Objeto é um item nomeado de um tipo específico que possui um valor. Tá? Então, cada um desses objetos pode ser declarado como um tipo, né? E sempre vai possuir algum valor que é atrelado, né, que é próprio daquele tipo. A constante, né, nós já sabemos, para declarar ela, você tem a palavra constante, o nome da constante dada pelo usuário, 2 pontos, depois indicamos o tipo dessa constante e fazemos a atribuição do valor dessa constante, através do símbolo 2 pontos igual, né? E enviamos o valor da constante terminando a linha com ponto e vírgula. Aqui alguns exemplos. Aqui eu tenho a constante chamada bits, que é do tipo inteiro, recebe o valor 16. Aqui cabe uma observação, né? Aqui essa constante ela vai gastar 5 bits de dados, porque o número 16 necessita de 5 bits para ser representado. Tá? Eu já falei para vocês que quando a gente utiliza inteiro sem determinar os limites, ele vai utilizar 32 bits, mas isso é válido para sinal. Como a constante é um valor que não muda no decorrer do código, ele vai reservar apenas 5 bits, né, ou o número de bits necessários para aquela constante, porque não faz sentido reservar 32 bits aqui. Né? Então, essa reserva de 32 bits vai valer mais para sinais e variáveis. Tá? Aqui no outro exemplo, constante words é um inteiro que recebe 2 elevado a bits, ou seja, 2 elevado a 16, mas porque o bits foi declarado aqui. Né? Depois tem o constante flag, que é do tipo bit e recebe o valor 1. Né? Observe que o 1 está entre aspas, porque se trata do tipo bit. Quando é tipo inteiro, você coloca o número direto, sem aspas, simples ou duplas, é só o número direto. Tá? Ou alguma conta aqui relativa a algum genérico ou alguma outra constante. O último exemplo, constante mask, é um bit vector com 8 posições, né? Com índice crescente, indo de 1 a 8. Né? Então é 1 to 8. E recebe esse valor aqui, né? 4 zeros e 4 uns. Como se trata de um vetor, esse vetor é representado em aspas duplas. Ok? A constante ela pode ser declarada em diversas partes do código. Tá? Nos exemplos que foram dados até agora, eu já mostrei a constante sendo declarada na entidade e na arquitetura. Tá? Mas ela também pode ser declarada nessas diversas outras partes do código. Tá? Pacote, o corpo do pacote, bloco, o generate, o process, uma função e um procedimento. Tá? Muitas dessas estruturas onde a gente ainda não trabalhou. O agregado, então, tá? Isso aqui é uma estrutura muito importante quando a gente vai fazer alguma atribuição para algum vetor, ou ele é muito grande, ou você não sabe especificamente o tamanho dele, porque ele depende o tamanho dele vai depender de uma outra constante ou genérico. Tá?
Então ele serve, né, para você montar esses vetores que podem ter tamanhos variáveis dependendo da vez que você compila o código. Então aqui o exemplo da linha 3, eu tenho a constante A, que é um bit vector, 5 down to 0, tá? E o agregado está aqui, ó. Ele é sempre feito entre parênteses, né? E ele está indicando, através dessa grafia aqui, que todos os índices terão valor 0, tá? Ou seja, utiliza a palavra others, né? A seta para a direita igual maior, recebendo o valor 0, né? Note que aqui o 0 ele está entre aspas simples, porque cada elemento do vetor de bits, tá, é um bit, e o bit ele é representado entre aspas simples. Tá? Então aqui, ó, o valor de A é um vetor de 6 posições com todas as posições contendo o valor 0, né, para essa constante aqui. Então a próxima constante é a constante B, que também é um bit vector com 8 posições, as posições decrescentes, tá? E ele vai receber esse agregado aqui, que ele está dizendo que o bit mais significativo, o bit 7, recebe o valor 0 e todos os outros recebem o valor 1. Então temos, ó, só o bit mais significativo com valor 0 e todos os outros com valor 1. Simples de entender, né? Mas qualquer dúvida, pessoal, pode deixar aí nos comentários, que na medida do possível eu vou respondendo. Próximo exemplo, nós temos um sinal C, que é um vetor de Standard Logic, um Standard Logic Vector, né? 1 to 8, 8 posições. Ele recebe, ó, 2 ou 3, tá? Tem o valor 1, ou seja, o índice 2 e o índice 3 vai possuir o valor 1. Todos os outros vão receber o valor 0. Então dá para a gente colocar, né, o símbolo pipe para representar um OU, tá? Um OU aqui entre essas duas, esses dois índices do vetor, né? Então, como resultado, o C ele vai ser inicializado com esse valor aqui, ó, os índices 2 e 3 possuem valor 1. Todos os outros vão possuir o valor 0, tá? É importante salientar que, como se trata de um sinal, isso daqui não é um valor constante que está sendo passado para esse sinal, né? Na verdade, essa atribuição feita aqui na declaração do sinal, ela é opcional, tá? Seria o valor padrão desse sinal, o valor no qual ele se inicia, tá? Ou se não, o valor para o qual ele volta quando você aplica um reset no sistema, né? Dependendo do código que você faz, tá? O compilador entende que esse aqui é o valor padrão e se tiver algum reset, ele retorna para esse valor, tá? Aqui embaixo nós temos a declaração de uma variável, tá? Que a gente ainda vai ver mais detalhadamente daqui a pouco. A variável D, bit vector, com 16 posições, índices crescentes. E aqui eu tenho, ó, que dos índices 1 a 8, nós temos o valor 1. Os outros têm o valor 0, o que resulta nesse vetor aqui, ok? É interessante notar que, se aqui na disposição dos meus índices, né, por exemplo aqui, 1 to 16, né, se for 1 to n e n sendo um agregado, tá, ele também vai conseguir montar o meu vetor, mesmo sendo um valor variável, né? Sempre respeitando o tamanho final do vetor. Tá? Então é uma ferramenta muito importante, o agregado, quando você tem um vetor no qual você não sabe exatamente qual que é o valor dele. Tudo bem? Sinais, né? O sinal, então, ele serve para passar valores para dentro e para fora do circuito, assim como em seus blocos internos, tá? Então, tudo aquilo que a gente declara no port da entidade, tá? Aquilo lá são considerados sinais, só que são sinais especiais que possuem uma direção, né? Podem ser entrada, podem ser saída, né? Ou pode ser bidirecional e por aí vai. Aqui no caso, A, B, C e D são sinais do tipo entrada, que são declarados lá no port. Tá? O E é um sinal do tipo saída e também declarado no port. Tá? Esses outros sinais aqui, que nem está aparecendo o nome, tá? Isso aqui, se você for criar um código, você deve criar esses sinais dentro
da arquitetura, tá? É o local mais indicado para você criar esses sinais aqui de conexão interna, né? Então, tudo que é interno, você cria sinais na arquitetura. E quando são sinais internos, eles não possuem uma direção, tá? O que é importante em relação a sinais é nunca fazer duas atribuições para o mesmo sinal, tá? Que seria o equivalente a você conectar duas saídas de portas lógicas no mesmo ponto. Isso não deve ser feito durante o código, tá? Então, os sinais são equivalentes a fios ou interconexões, tá? E a gente nunca deve confundir sinal com variáveis, tá? Variáveis só podem ser declaradas em regiões sequenciais de código, tá? Enquanto o sinal ele é declarado principalmente na arquitetura, né, ou na entidade, e funciona tanto nas regiões concorrentes quanto nas regiões sequenciais. Nas regiões sequenciais, o sinal e a variável terão comportamentos diferentes, tá? E eu vou explicando isso daqui à medida que eu vou passando os exemplos. Ok? Então, a declaração do sinal, você tem sinal, nome do sinal, o tipo do sinal, um range se tiver, né? E manda um valor padrão, igual eu já mostrei aí em alguns exemplos, tá? O sinal pode ser declarado então na entidade, arquitetura, pacote, bloco e generate, tá? Normalmente a gente tem declarado sinais na arquitetura, tá? É a região mais usual de você declarar sinais. Apesar que eu já mostrei em aulas passadas alguns exemplos onde o sinal era declarado dentro do block, tá? Então ele era visto apenas dentro daquela estrutura block. Aqui alguns exemplos: o sinal enable do tipo bit, inicializado com valor 0. Signal temp, bit vector, de 4 posições, veja que ele não recebe um valor padrão. Signal byte é um vetor de standard logic, 8 posições. Signal count é um natural, com range de 0 a 255. Tá? Natural é um subtipo dos inteiros, né? No qual não fazem parte os números negativos, né? Então é de 0 até o limite superior dos inteiros, tá? Então, quando você trata de natural, você não tem números negativos, tá? Então ele é um subtipo dos inteiros. Para atribuir um valor para o final, a gente utiliza este símbolo aqui, a setinha para a esquerda, né? O símbolo menor seguido do igual, tá? Então lembra uma setinha. Então, nunca esquecer de não atribuir vários valores a um sinal, ou o compilador pode acusar um erro, tá? Então, sempre lembrar, né, verificar se você não está fazendo múltiplas atribuições, tá? Isso é um erro recorrente na linguagem, tá? Nos primeiros códigos, tá? Porque em linguagens de programação é comum você enviar valores para variáveis, né? Mais de uma vez, né? Você ter várias atribuições para a mesma variável, né? Aqui em VHDL, em um sinal você não pode fazer isso, porque ele só pode receber um valor, tá? No caso, em códigos sequenciais, como por exemplo dentro de um process, tá? A atualização do sinal não é imediata, tá? Diferente da variável, onde a atualização é imediata, né? Numa região sequencial, cada linha do código ela é executada na ordem, tudo bem? Só que a atualização do sinal não é imediata, ela só vai acontecer quando acabar aquele process, ou quando dentro do código do process chegar em algum comando wait, tá? Então são as duas situações em que o sinal ele é atualizado dentro de código sequencial, tá? Para entender isso aqui melhor, só utilizando exemplos, tá? É a melhor forma de visualizar como é que isso daqui funciona, tá? Uma outra forma, né, de entender aqui, que eu vou falar depois para vocês, é o entendimento do atraso delta de simulação, tá? Esse atraso delta é uma teoria utilizada para a construção das simulações e dá para entender direitinho como vai funcionar sinais e variáveis dentro de regiões de código sequencial, tá? Mas isso fica para outra aula. A variável, tá? Ele é um objeto que
utiliza utilizado apenas localmente, tá? Por exemplo, dentro do process, e representa uma informação local, tá? Então ele só pode ser declarado dentro do process ou um subprograma, que são as funções e os procedimentos, tá? Igual eu já falei antes, né, em códigos sequenciais a atualização é imediata, tá? Então o valor de uma variável é atualizada na linha em que ela é executada, né, ao contrário do sinal. E para atribuir um valor, diferente do sinal que utiliza o símbolo menor igual, aqui a gente vai utilizar dois pontos e igual, tá? Isso pode gerar uma certa confusão, também é comum esse tipo de erro você utilizar o sinal de atribuição errado quando se utiliza variáveis, tá? Até hoje eu me pego fazendo esse tipo de erro. Então aqui alguns exemplos, né? Variável flip, é bem parecido com o sinal e a constante, né? Variável flip, standard logic inicializado com o valor 1. Variável address, standard logic vector 0 to 15. Variável counter é inteiro, range 0 to 127. Não tem muito segredo, né? Só não pode esquecer que variável só pode ser declarado dentro de um process, função ou procedimento. Arquivo é referente ao uso de arquivos, né? Então serve para você criar arquivos, ler de arquivos, escrever em arquivos e por aí vai, tá? Assim como existe em diversas linguagens de programação, tá? É algo muito parecido. Então ele não é utilizado, tá? Não é muito utilizado para síntese, tá? A utilização de arquivos para síntese é de forma bastante limitada, apesar de que dá para fazer alguma coisinha, tá? Para você utilizar um arquivo, você primeiro tem que criar o tipo do arquivo, né? Então você tem aqui a palavra type, né? O nome do tipo, is, file, of e o tipo que vai estar no arquivo, né? Aí aqui pode ser inteiro, pode ser standard logic, pode ser standard logic vector, pode ser bit, bit vector e por aí vai, tá? Depois da criação do tipo, daí nós criamos o objeto file, tá? Que é referente ao tipo criado. Então file, né? O nome, né, do arquivo dado pelo usuário, o tipo que você criou anteriormente, né? E aqui tem algumas opções opcionais, né? Que é se você quer abrir um arquivo, se você quer abrir e escrever por cima, se você quer criar o arquivo e por aí vai. Então são opções que existem em qualquer linguagem de programação, né? Is expression, né? Então aqui é a forma como se declara um arquivo, tá? Em outras aulas eu vou mostrar exemplos, né, de manipulação de arquivos em VHDL, tá? Isso aqui vai servir mais em teste bench, né? De repente você quer fazer algum log da sua compilação, indicando momentos específicos, né? Alguns detalhes em momentos específicos da sua simulação. Às vezes você quer determinar o nível lógico ou o valor de algum sinal que ficaria difícil de ver no gráfico, né, gerado pelo Model Sim. Então você pode fazer um log lá para identificar momentos específicos, né? Se você quer identificar que ocorreu alguma situação no qual você pretende evitar no seu código, dá para fazer e criar um log para te mostrar em que momentos essa situação ocorreu, tá? Você pode criar, por exemplo, um arquivo de texto, né, e vai escrevendo lá as situações. Ok. Mais referente aos tipos de dados, tá? Eles são determinados pelas bibliotecas e pacotes onde eles foram definidos, tá? Então, quando a gente quer utilizar um tipo específico de dado, tá? Nós temos que chamar a biblioteca e o pacote onde aquele tipo foi definido. Aqui tem uma lista, tá? Dos pacotes mais utilizados, tá? Aqui, por exemplo, nós temos o pacote standard da biblioteca std, né? Pacote esse, biblioteca essa, que você não precisa declarar, já está implícito em todo o código VHDL.
É lá que vão se encontrar o tipo bit, o tipo inteiro, o booleano, no qual a gente já trabalhou aqui em alguns códigos. Tá? Outra biblioteca bastante importante, que é o padrão industrial, tá? É a biblioteca I3E pacote Standard Logic 1164, né? Onde você tem os tipos Standard Logic e Standard Logic Vector e as suas operações lógicas, tá? Bastante utilizado aí, né? Outros dois pacotes bastante utilizados também da biblioteca I3E é o Numeric Bit e o Numeric STD, né? Onde aqui está definido, né, os tipos com sinal e sem sinal. É o signed e o unsigned, né? Já utilizamos algumas vezes ali, tá? Esses próximos três que estão em azul são bibliotecas shareware, tá? Que não são o I3E não suporta, não faz um suporte para essas bibliotecas, tá? Então são terceiros, né, que atualizam essa biblioteca, tá? Então apesar deles estarem listadas na biblioteca do I3E, não é o I3E e ele não é padronizado pelo I3E, tá? Então temos o Standard Logic Arif, que também define tipos com sinal e sem sinal. Standard Logic Unsigned, para acrescenta operações aritméticas para o tipo Standard Logic Vector, representando ele como tipo sem sinal. E Standard Logic Signed, né? Mesma coisa do Unsigned, só que agora considerando um tipo com sinal. Tá? Depois nós temos o Text.io, também da biblioteca STD, que foi expandido no VHDL 2008. Tá? Serve para textos, tá? e escrita de arquivos. Depois temos o Numeric Bit Unsigned e Numeric STD Unsigned, tá? Que foi introduzido no VHDL 2008. Tá? Então, se a gente fizer uma compilação normal no Quartus, tá? Você tem que mudar o compilador para o VHDL 2008 para estar utilizando esses dois pacotes aqui, tá? E os tipos referentes a esses pacotes. Tá? Então aqui é só uma listagem para vocês terem uma ideia do que é mais utilizado na linguagem. O pacote padrão, então, ele define os seguintes tipos de dados. Tá? Os relativos a bit, né? Você tem bit, bit vector e booleano. Os relativos a inteiros, que é o inteiro e seus subtipos natural e positivo. Os relativos a caracteres, que é o caractere e string, string sendo um vetor de caracteres. Ponto flutuante, tá? Que possui uma síntese limitada, que é o tipo real, ainda não utilizamos aqui. Temos os relacionados a tempo, tá? Que já utilizamos em alguns test bench. Não, utilizamos só constantes, tá? Não necessariamente nós declaramos esses tipos lá através de um sinal ou de uma constante, tá? Mas nós utilizamos constantes de tempo. Então temos o tipo time e delay length, tem os relativos aos arquivos e comunicação com o compilador, que é o tipo severity level, tá? Então o pacote STD também vai definir operações para esses tipos anteriores. Tá? Então um exemplo de um código com pacote STD. Aqui eu estou mostrando a chamada da biblioteca e a chamada do pacote standard. Tá? Essas linhas 3 e 4 aqui são puramente opcionais, igual eu já disse. Né? O código é uma simples porta end, tá? Onde as entradas A e B foram definidas como bit e a saída também como bit. Aí aqui na arquitetura, o código normal, né, X recebe A AND B, simples assim. Tá? E é isso pela aula de hoje. Posteriormente eu vou continuar falando um pouco mais sobre os tipos de dados e passando alguns exemplos também. Por hoje é só, muito obrigado. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários e até a próxima.